Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Estamos aqui para mais um ano de Escola Bíblica Digital. Nós tivemos algumas semanas de férias, tá bom? Começamos o ano com o pastor Valmir, terminando o curso sobre a história dos batistas. Semana que vem nós devemos começar a Cristologia, a importância de Cristo na teologia bíblica, Cristo como sacerdote, rei, profeta. Vai ser muito, muito legal. E hoje nós vamos falar sobre algo que é marcante, foi o primeiro curso da Escola Bíblica Digital, Missões. Nós vamos continuar falando sobre a obra missionários. Os missionários estão aqui conosco e a gente vai conversar sobre missões, né? E para começar, eu vou perguntar para eles se existe um versículo marcante para eles na Bíblia. Qual que é o versículo que marca eles a respeito de missões, da obra missionária? Quem quiser pode começar. Para mim tem Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Marcos, base da obra missionária. Para mim é aquele de Lucas que fala que todo aquele que deseja me seguir e não abrir mão de pai e mãe, por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. Esse versículo fala muito comigo. Mexe com você, André. Mexe bastante comigo. Que é um convite a seguir Jesus, né? Simples assim. A gente tem um cachorrinho aqui com a gente, né? A gente já tentou de todo jeito mudar isso aqui, tirar ele daqui, mas fica latindo, então a gente deixou. Então vocês vão reparar que de vez em quando a gente dá uma empurrada aqui, empurrando o cão para longe da gente, né? Esse verso, André, ele é simples de ser compreendido por alguém que tem chamado, pela igreja? Ele é simples de ser compreendido, a importância dele na obra missionária? Parece que no primeiro momento é um versículo simples. Você lê ele e fala assim, tá bom, a gente abre mão e segue a Jesus. É isso. Mas viver ele, quando você vive essa experiência, parece que o versículo pesa uma tonelada. É algo assim, não tão simples de se aplicar na nossa vida. Pelo menos para mim não foi. Talvez para algumas pessoas seja um pouco mais fácil, né? Meu pai hoje está com 70 anos, minha mãe está acamada. Então, quando a gente ouve esse chamado de seguir a Jesus e pensa, puxa, mas quem vai cuidar deles? Como é que vai ficar? Né? Quem vai prover? Então começa a pesar. É interessante, mas vale a pena. Vale a pena. E às vezes há uma confusão, né? Deixar não significa desonrar, né? Nem abandonar. Nem abandonar. Você vai seguir sua responsabilidade, você vai dar sequência ao chamado de Cristo para você, sem menosprezar sua família. Só que é como um casamento, né? Então deixará o homem, seu papai e sua mamãe, e vai unir-se à sua esposa. Em momento algum ele está desonrando a casa dele, ele está... porque está casando, ele deixa de ter a responsabilidade de honrar pai e mãe. Missões é a mesma coisa. Eu gosto de pensar que existem coisas que são de suma importância, coisas que são importantes e outras que são mais periféricas. Eu diria que seguir a Jesus é de suma importância, é vital, né? Faz manutenção da minha vida seguir a Jesus, é onde eu realmente experimento o que é viver. É importante que eu cuide do meu pai, cuide da minha mãe e que eu os honre, mas não é de suma importância. De suma importância é que eu siga a Jesus, que eu diga sim para aquilo que Jesus
para a proposta de Jesus para a minha vida. Isso é de suma importância. Resumiu perfeitamente o versículo. E para você, Val? Para mim, eu gosto de Isaías 61, que fala: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar aos cativos que eles serão soltos e aos prisioneiros que serão libertos. Esse verso mexe com você pela obra missionária em geral, mexe com você por conta do seu chamado, da sua experiência com presos, com marginalizados? Eu acho que pelos dois, né? Porque por se tratar de pensar que existem muitas pessoas que estão presas, né? Prisioneiras, não só literalmente em grades, mas pessoas que estão presas emocionalmente, né? Pessoas que estão cativas de diversas situações que viveram, né? Mas eu também penso nesse versículo como uma responsabilidade. Hoje a gente ouve muitas pessoas falar assim: eu sou ungido do Senhor, o Senhor me ungiu, né? Que eu sou ungido do Senhor. Mas ungido para quê? Então isso é um chamado de responsabilidade, né? Nós somos ungidos mesmo, somos ungidos do Senhor, mas somos ungidos do Senhor para proclamar o Evangelho, né? Essa é a responsabilidade. Então, às vezes parece que as pessoas elas têm noção quando elas falam, né? Eu sou ungido, não entende o peso disso, né? Tá, você é ungido, mas você é ungido para um propósito. Você está fazendo, né? Então, a igreja foi ungida por um propósito, e o propósito né, levar a liberdade aos cativos, levar o evangelho aos pobres, fazer missões. A igreja do Senhor, ela está na terra, né, e eu acredito que eu ainda estou na terra, porque eu ainda preciso fazer missões, eu ainda preciso proclamar o evangelho. Então, acho que é tudo. Eu gosto, porque falar sobre pessoas que estão prisioneiras é algo que mexe comigo, tanto pelo trabalho feito nas cadeias, como até pelo trabalho feito como psicólogo. Tem muitas pessoas que estão aprisionadas, né, em sentimentos, em emoções, em coisas que viveram, e elas precisam ser libertas. Então, acho que é tudo. Quando nós pensamos em relacionar, né, os versos com a obra missionária, a gente lembra da teologia bíblica de missões, que vai dizer que a Bíblia toda ela tem missões, a Bíblia toda. Você pega o chamado de Abraão, em Gênesis, toda a movimentação no Êxodo para chegar numa nova terra, a entrada na nova terra com Josué, que Raabe, uma mulher que não é judia, vai ser salva. Toda a Bíblia vai trazer a salvação para aquele que não conhece. Há essa possibilidade daquele que não conhece conhecer o Deus Todo-Poderoso. Só que, particularmente, eu às vezes penso que a igreja se confunde nisso. Ela não vê a Bíblia, não vê missões na Bíblia, vê missões como uma obra social, a responsabilidade da obra social. Vocês também veem isso? Vocês entendem que é fácil para a igreja associar missões com a palavra de Deus? Explica um pouco melhor isso, Claire. Associar missões com a palavra de Deus. Porque missões é a palavra de Deus. Missões é a palavra de Deus. Para você, né, com tua experiência na liderança, é simples. Para mim isso é simples. É simples para a igreja, você acha? Você acha que um membro da igreja, ele percebe isso com facilidade? Ou ele, quando a gente fala de missões, ele vai pensar primeiro em assistência social, vamos dizer, essa é a assistência social que a igreja faz. Ou ele vai perceber que existe toda uma responsabilidade bíblica
no ato que a gente está fazendo? Eu acho que quando a gente fala de missões na igreja, a primeira coisa que vem à mente é o transcultural, né? É algo que acontece em outro lugar, geralmente numa terra distante, com uma cultura estranha, um povo diferente, uma língua diferente, hábitos e costumes diferentes. Então, falou em missões, é sempre, como se diz popularmente, além mar. É o que vem à mente. Aí tem a obra social na igreja, o Ministério de Ação Social. Então parece que a gente construiu dentro da igreja uma cultura que dissocia, né? Separa as coisas. Então isso aqui é missões, isso aqui é ação social, né? Isso aqui é evangelismo. Aí nós fazemos culto de evangelismo, culto de missões. Né? E aí a igreja ela vai separando, quase que instintivamente ou intuitivamente, vai separando missões como algo pontual. Né? Ela não incorpora aquilo como a vivência dela, né? O DNA dela. Né? Nós somos. Né? Então, acho que começa por aí. Né? E aí, eu acho que o desafio é entender que, como igreja, nós somos missões. Nós fazemos missões. O nosso DNA é missões. Nós fomos chamados para fora. É isso, né? Eu acho que parece que a igreja ela pega assim, alguns versículos isolados, né? O ide por todo mundo, tal, aquilo é missões. Ela não consegue enxergar que toda a Bíblia está falando de missões. Que tudo, de Gênesis a Apocalipse, é missões. Né? Não, eles pegam alguns textos, né? E classificam. Isso é missões. E não. Missões é tudo. Ser igreja é fazer missões. Não assim, missões é uma parte da igreja. Missões não é uma parte da igreja. Missões é a vida da igreja. O DNA, como o André falou. Então eu vejo que hoje não há essa compreensão. As pessoas não conseguem enxergar missões em toda a Bíblia. Elas enxergam em alguns versículos lá, né? Então, recebereis, né, o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, de uma forma isolada, como se fosse momentos, momentos, né? Momentos pontuais, e não, é tudo. Eu acho que assim, é legal a gente, quando a gente pensa em missões, a gente pensar exatamente que é uma coisa muito simples, né? Porque às vezes parece algo muito grandioso quando a gente traz a palavra missões, né? A gente sabe que é uma missão, mas essa coisa só de você anunciar o plano de Deus, né? A vinda do Messias e o projeto de Deus para as pessoas relacionadas à salvação. E isso a gente tem que fazer sempre, todos os dias, em qualquer lugar, né? Do lado da pessoa que eu me sento, do lado da pessoa que eu durmo, do lado da pessoa, em qualquer lugar que eu tiver. Então, assim, e uma coisa que você falou que é muito interessante você perguntou assim, a gente às vezes confunde um pouco essa questão de anunciar a obra de Deus, o projeto de Deus para cada ser humano individual com a obra social. Sim, porque às vezes parece que a gente está muito preocupado em dar roupa para as pessoas apenas, dar pão para as pessoas apenas, e a gente se esquece que a gente só dá o pão para aquela pessoa como pretexto para ela vir até nós. Esse não é o nosso objetivo final. Nosso objetivo é que aquela pessoa conheça quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, qual que é o projeto de Deus para a vida dela, como é para a nossa vida. Então, às vezes a gente confunde isso. Então, a gente vai fazer eventos muito grandes para suprir as necessidades físicas das pessoas, e a gente se esquece que a maior necessidade da pessoa é uma necessidade de alma. E a gente confunde isso. E muitas pessoas hoje você tem várias instituições, não só instituições cristãs, preocupadas em suprir a necessidade física das pessoas. Só que a diferença entre essas instituições e a Igreja de Jesus é que o que nós levamos vai mudar a vida das pessoas para a eternidade, para sempre. E as outras instituições não. O que elas levam vai mudar ali o momento da pessoa, vai encher a barriga da pessoa ou vai acalentar do frio. E parece que também missões é para algumas pessoas mais habilitadas.
Às vezes eu tenho a sensação de que alguns falam, fulano, mas fulano é habilitado, ciclano é. E na verdade, assim, é uma obra para todos, qualquer um da igreja, qualquer pessoa vai poder anunciar o evangelho. Porque quando fala do ID, e a Direne até trouxe isso, ensinando-os, né, a anunciar, mas ensinando-os a guardar tudo que nós temos recebido. Então, aquilo que eu tenho aprendido na minha comunidade, na minha igreja, é isso que eu também vou ensinar para alguém. Não é uma outra coisa, não é uma linguagem de outro mundo. E aí parece que às vezes a gente também não se sente habilitado. Então é mais fácil fazer uma obra pontual, uma obra social, porque eu faço em determinada data, me livro daquilo, cumpri a minha responsabilidade, que na verdade eu não cumpri, e tá tudo bem. Como se fosse um protocolo, né? Um protocolo de eu vou lá, dou um checklist, tá feito, ok. Tem uma confusão rolando aí, né, há alguns anos, afinal de contas, o que é missões, no que diz respeito a missões, missão integral, né? Como é a missão integral? Eu posso fazer missão integral sem dar o cobertor? Eu posso fazer a missão integral só com cobertor, sem evangelizar, né? Existe aí um conflito e talvez esse conflito ele tenha confundido tanto líderes, que têm a responsabilidade de transmitir a ideia, quanto a igreja. Porque às vezes a gente fala de missões e a igreja pensa, missões é levar lá 1 quilo de arroz para quem está com fome. Mas não sabe ou não vincula que aquele 1 quilo de arroz tem que ser levado porque a Bíblia manda o tempo todo levar, mas manda levar junto com Jesus. Né? Se essa missão integral realmente ela não for integral, ela não envolver levar o evangelho, ela não é missão. Às vezes uma coisa que tem acontecido que é uma fala, né, assim, de viva e se necessário você pregue, né? Tem sido usado muito isso no sentido assim de que eu vou lá dar comida, e eles vão ver. Mas uma coisa não pode substituir a outra, né? Nós temos sim que fazer o que Jesus fazia, mas também nós temos que falar, né, sobre ele, sobre o Cristo. E hoje eu vejo que as pessoas elas têm essa visão do assistencialismo desse jeito. Eu vou lá, então eu vou dar o cobertor, eu vou dar o pão, e assim eu estou mostrando que eu sou cristão, né? Eu não preciso falar, eu não preciso pregar. É exatamente o que eu estava pensando, né, nessa fala, porque alguns atribuem essa fala a Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ide e pregai o evangelho, né? Ensinando e fazendo discípulos. E tem um outro ponto interessante, que você falou sobre ungido, né, Val? E isso é interessante porque a Bíblia que eu li é a mesma que você leu, é a mesma que o Francis leu, que a Dani leu, que você em casa está lendo, que Agostinho leu, que Francisco leu, né, que os pais da igreja leu, é a mesma Bíblia. Esse versículo, ele não saltou aos meus olhos e falou assim, nossa, esse é para você, André. Deus escreveu para você, agora você é um missionário. Não, eu estou lendo o mesmo livro que todo mundo está lendo, que é o livro mais lido no mundo inteiro. A gente falou sobre isso esses dias. E aí o ponto que eu quero chegar é o quê? Paulo fala, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo, né? E as pessoas têm medo de falar isso. Porque, não, eu dou um cobertor e eu estou pregando o evangelho. Opa, peraí. Eu estou vivendo o evangelho. Isso é claro para mim, né, que eu estou vivendo o evangelho. Quem está recebendo, é claro que o evangelho, está claro que o evangelho está em você? Está claro que o Cristo está em você? A pessoa que está recebendo, que está te assistindo, que está ali sendo assistida de alguma forma, seja por uma cesta, seja por uma coberta, seja por qualquer coisa. Está claro para essa pessoa que o Cristo está em você? Você está sendo... Você pode dizer, me imita como eu tenho imitado a Cristo? As minhas ações, a minha fala, ela carrega
a compaixão e a misericórdia como Cristo, né, que exortou com amor quando precisou exortar, mas em todo o tempo exercendo misericórdia e compaixão? Se não for claro, não é evangelho. Não é evangelho, não tem sentido, é uma ação social. E de ação social a gente, como diz o ditado popular, né, de boa vontade de advogado, o inferno está cheio, né? E a ação social, gente querendo fazer ação social e fazer o bem, distribuir cesta básica, cobertor e etc e tal, tem de monte, no mundo inteiro, fazendo melhor do que os cristãos. Mas acho que a gente não pode ignorar que, né, até a história da igreja, ela é carregada do ministério da misericórdia e da compaixão, né? Casado com a pregação do evangelho. Sem a anunciação A palavra anunciada. da palavra, sem a anunciação da palavra, que é a única maneira de gerar transformação. Qualquer outra forma não gera transformação que o evangelho gera. É isso mesmo. Não tem como. Então isso tem que ficar claro. Gente, fique claro na nossa crença, né? O evangelho pregado é missões. E lógico que a gente vai se preocupar com a fome do mundo, mas a fome tem que ser sanada junto com o evangelho. Qual é para vocês a maior barreira hoje para que missões aconteçam dentro de uma igreja? A maior barreira é também o canal. São as pessoas. Missões, o evangelho, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus usa o homem para chegar ao coração do homem. E Deus quer usar o homem para chegar ao coração do homem. Nós vivemos muito isso lá onde nós estávamos. Muitas vezes nós sofremos, no bom sentido, não no sentido de penosidade, né, de algo penoso, mas nós sofremos porque nós não conseguimos comunicar claramente do Cristo. Mas nós procuramos de alguma forma comunicar do Cristo. E o ponto é que as pessoas, elas são resistentes em anunciar. Alguma coisa, sempre existem outras prioridades que não são prioridades. Sempre existem coisas que são de suma importância, mais importantes do que o Cristo. Então eu diria que a maior barreira hoje somos nós. Eu acho que houve uma grande mudança, né, na mentalidade dos cristãos, se assim eu posso dizer. Sim. Porque eu penso que antes você se convertia e você entendia, né, qual era o seu papel. E você tinha isso como motivo de... Como fala? Não é orgulho, mas é como se fosse um privilégio. Né? É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio Deus ter me confiado, né, a palavra dele para que eu entregasse. E hoje, não. Hoje, eu percebo que para as pessoas é como se isso fosse um favor, né? Que alguns querem fazer, que alguns estão dispostos a fazer, mas que, né, favor a gente faz se quer, não é? Não é uma coisa que é uma responsabilidade, não. É um voluntariado, né? Que hoje tudo se chama voluntariado. Então é um voluntariado. E não é isso, né? Senhor, Deus não chamou a gente para ser voluntário. Né? Deus nos chamou para pregar o evangelho, para sermos mesmos sacerdotes, né? Nação santa, sacerdócio real, pessoas que vão anunciar. Mas hoje, não só essa questão, mas falando de missões,
é como se fosse um voluntariado. Então, não é algo que é uma ordem, né? É um favor. Será que você pode fazer esse favor para mim, de anunciar a minha palavra? Claro que se você tiver tempo, se você não tiver mais nada importante da tua vida para fazer, se você não tiver um bom salário, né? Aí você faz. Será que você pode fazer? É como se Jesus estivesse nos pedindo um favor. Mas não, ele nos deu uma ordem. É diferente. E hoje a mentalidade não é essa. Né? Não tem essa mentalidade. As pessoas... Jesus pede, eu posso fazer. Né? Mas é como se missões fosse para alguém que tivesse assim, não tivesse muito mais o que fazer da vida, né? Não tivesse muito mais o que perder, né? Mas não que seja uma obrigação, uma responsabilidade. Eu li uma frase, eu não me lembro quem falou, escreveu, e acho que ela se encaixa bem na explicação da Valdirene, que dizia assim, foi perguntado a uma missionária, né? Quando você entendeu o seu chamado? Ou quando você sentiu o seu chamado? E ela disse assim, não senti um chamado, né? Eu li uma ordem e obedeci. É isso mesmo. Eu não senti um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Isso tem se perdido, realmente. Missões é uma ordem. Sim. Uma ordem. Né? Comentar isso mesmo. Não, eu estava pensando exatamente isso que você está falando, né? Porque quando a gente pensa no verbo ide, a gente está pensando no imperativo. E o imperativo, ele não é opcional, né? É exatamente isso na língua portuguesa. É uma ordem. E pregar também é um imperativo. Então ele está falando assim, de alguma forma você precisa anunciar o evangelho. Então assim, é uma tarefa dada. Uma tarefa dada a todos, né? E eu particularmente penso assim, quando eu tenho que começar a fazer missões? A partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, que eu entendo que eu sou pecador. Então assim, não tem um momento, não tem vou esperar um momento possível, provável, ou tá apto, não. A partir do momento que eu entendi que eu sou pecador, eu olho para o mundo e eu percebo também que o mundo também precisa disso que eu recebi. Então, eu acho que quando a gente entende quem nós somos diante de Deus, automaticamente nós olhamos para o mundo e entendemos quem o mundo é diante de Deus. E assim como nós somos alvo alcançado, o mundo também, a partir de agora, é um alvo a ser alcançado. Então, é uma questão de obediência mesmo. Uma obediência de ir e pregar o evangelho. E você perguntou também sobre o que você acha que é um impeditivo. Eu estava pensando, prioridade. Eu acho que hoje não é mais prioridade pregar o evangelho. Hoje, muitas coisas se tornaram prioridade por nós, né? Então, assim, não é interessante, mas não é que não é interessante que as pessoas sejam salvas. A gente pensa, não, eu quero que todo mundo se relacione com Deus, todo mundo conheça a Deus, todo mundo ame a Deus, mas não é prioridade quando eu preciso me comprometer com a minha vida. Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu vou então anunciar para as pessoas que estão próximas a mim, mas se eu só posso anunciar aquilo que eu tenho aprendido, então eu tenho que ter um relacionamento com a minha igreja. Porque se eu vou anunciar o que eu tenho aprendido, eu preciso me relacionar com a minha igreja. Automaticamente eu também tenho que ter tempo de devoção com Deus. Porque eu também vou precisar aprender na minha individualidade quem é Deus através da leitura da Bíblia. Eu também tenho que ter prioridade minha comunidade, Deus no meu relacionamento e também dividir as minhas posses. Eu preciso dar, né? Que eu acho que hoje é um grande problema, porque as pessoas falam assim, eu vou dar dinheiro para as pessoas não trabalharem. Então a gente não está falando de dar, né? A gente está falando de ofertar. Então assim, quando a gente divide o que a gente tem, a gente está pensando, eu só estou devolvendo para Deus aquilo que Deus me deu. Então, a questão não é, eu não estou dando para Deus, eu estou devolvendo o que eu já recebi. Então, eu acho que como as prioridades elas foram invertidas, missões hoje já não tem muito sentido. E se é o DNA da igreja, e a gente vê isso na IBM Luz, é o DNA da IBM Luz, né? A IBM Luz trabalha assim há muitos anos.
a gente faz o que for necessário, o que for possível para que isso aconteça, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não se desviar dessa realidade e verdade, né? Prioridade que tem se perdido. Tem se perdido por quê? O povo não acredita mais no inferno, será? Muitos não, né? Se nós acreditamos na realidade do inferno, é urgente arrancar as pessoas do caminho do inferno. Né? Eu acho que o povo também está perdendo de vista a eternidade. Sim. É interessante porque tem aquele versículo que fala que o amor de muitos se esfriará. E parece que a gente tem vivido esse tempo, né? As pessoas têm experimentado assim, uma frieza espiritual, né? Parece que essa era digital, isso tem se acentuado ainda mais. Né? Então, perder de vista a eternidade é colocar os nossos olhos nesse mundo, nesse plano terreno, material, e aí querer construir tudo aqui, querer investir tudo aqui, né? Querer viver o melhor nessa terra. Né? E o convite de Jesus é que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o convite. E que nós não somos esse mundo, né? Nós somos forasteiros, peregrinos. Então, esse não é o nosso ponto final, não é o nosso lugar final. Então, a gente não pode estar com os olhos aqui, né? Na eternidade, a gente precisa, para a eternidade, voltar os nossos olhos, né? E as pessoas, como a Bíblia fala, né? Têm amado mais a criatura do que o Criador. As pessoas têm amado mais aquilo que o Senhor criou do que o próprio Senhor. Né? Então tem tido todo esse apego, né, às coisas terrenas, né? Tem tido hoje, a gente vê que as pessoas hoje estão muito apegadas, né, às coisas terrenas. E aí, se a minha visão tá aqui, algumas coisas realmente vão deixar de fazer sentido, porque missões é algo para a eternidade, né? E se você não tem um olhar além da terra, não tem sentido fazer missões, né? Não tem sentido. Hoje até, infelizmente, até as igrejas, elas também têm infelizmente, né? Elas têm também pregado isso, né? Tem anunciado isso, as coisas da terra. Atrativo, né? Tem usado isso como atrativo para as pessoas. E aí, o que acontece? Pessoas que são alcançadas de maneira errada, né, com uma visão errada e com um propósito errado, a menos que haja uma iluminação divina do Espírito Santo, elas vão caminhar errado, né? E hoje a gente vê um monte de gente caminhando e sendo guiado por pessoas que estão ensinando as pessoas a se apegarem às coisas dessa terra, a amarem aquilo que Deus pode fazer e não o Deus que faz, né? E infelizmente é muito triste, porque isso tem crescido e tem se multiplicado. E com isso é aquilo. Quanto mais pessoas estão amando a terra, menos elas vão amar missões. Mais vai ser loucura, né? Porque missões hoje parece loucura. Uma igreja que distribui as suas posses com missões, é loucura, né? É loucura. Porque você tem que investir no seu templo, você tem que investir. Esses dias a gente estava até conversando sobre isso, né? Você tem que ter atrativos, você tem que ter um bom som, um bom equipamento, ar-condicionado. Ou seja, você tem que ter coisas terrenas. Então você está trazendo as pessoas para viver nesse plano, né? E não para a eternidade. E o que nos importa é a eternidade. Sim. Né? Isso é o que nos Só o importa. que nos importa, né?
meu pedido que Deus dirija o nosso coração para a eternidade. E para entender a eternidade, meu irmão, você vai ter que entender a obra missionária. E obrigado, meus queridos. Obrigado. Muito bom. E vamos repetir isso outras vezes. Tem conversa aí para horas. A gente pode ir aqui um dia inteiro batendo um papo sobre isso. Uma coisa puxa a outra. Posso ler um Pode. verso? Em Timóteo, 1 Timóteo 2, o verso 3 vai dizer o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Acho que é isso, esse é o nosso alvo, né? Se entregou e não se voluntariou. É isso mesmo, obediência. Se entregue, meu irmão. Se entregue à obra missionária. Se joga, que vale a pena. Obedeça. Beijo.